Senhor para a igreja. Amém ou não amém? Toma o seu assento um minutinho. Queria primeiramente agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Irmãos, tem algo que eu amo muito, é a igreja de Cristo. Eu amo conhecer igrejas, eu amo conhecer a extensão do povo que vai viver a eternidade junto comigo, conhecer a expansão do reino dos céus aqui na terra. E primeira vez que eu venho aqui, sou muito grato, fui muito bem recebido. Aos pastores, obrigado pelo carinho. Bruna, né? Você entrou em contato comigo, obrigado, Bruna. Deus abençoe a todos. Está comigo aqui hoje o Mateus. Fica de pé, Mateus. Mateus é nosso baixista lá da igreja. Ele é um jovem, um discípulo, é o moço do profeta, mas o moço do profeta Elias. Não é o do Eliseu, não. Pode sentar, Mateus, estamos juntos. Deus abençoe. E, irmãos, eu seria um tolo se dissesse que Deus vai começar a falar agora, porque eu já estou ouvindo Ele falar desde quando eu pisei aqui nessa igreja. Cada louvor, cada palavra, cada momento, cada ministração, eu pude perceber o Senhor aqui nesse lugar. Quero justificar o porquê que eu estou usando esse microfone. Para onde eu vou, eu carrego esse meu microfone. Eu tenho tendinite, bursite nos dois ombros. Eu fui jogador de vôlei. Eu não consigo ficar muito tempo com o braço estendido, pastor. E aí meu microfone vai caindo, eu vou gritando porque eu não consigo me escutar no retorno, a voz vai embora, eu acabo o culto sem conseguir falar nada. Essa é uma das formas de eu não forçar tanto a voz e pregar aí pelo menos umas 4, 5 vezes por semana. Deus está nos dando graça. Então, esse é o motivo. Eu não sou coach, não concordo com o evangelho coach também, pode ficar tranquilo. E está tudo certo. Pastor Charles é um amigo, já esteve conosco na nossa igreja ministrando. Eu pastorei a igreja global que fica em Sobradinho, bem ali, do outro lado de Brasília. E é uma honra estar com os irmãos aqui. Irmãos, eu olho para cada pessoa aqui hoje, eu posso perceber para cada jovem que a próxima geração ela está segura. Deus vai levantar uma geração que vai revolucionar a terra. Eu sou de uma perspectiva, teve uma vez que eu fui pregar numa igreja, e teve muitas oportunidades, como aqui esteve também, e aí cada irmão que pegava no microfone, liberava uma palavra, e eu estava quase desistindo da minha própria vida, porque estava tão pesado as palavras de derrota sendo liberada, que eu falei, meu Deus, o evangelho é um pouco além disso. Nós vamos enfrentar lutas, vamos. Mas também tem uma palavra de vitória sobre a igreja de Cristo, que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Mas pastor, está tendo muita luta na minha vida, está tendo muito problema lá fora, mas tem uma palavra garantida, irmãos, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Então não é que nós não enfrentaremos dificuldades, é que nós seremos felizes apesar das dificuldades. Porque nossa alegria não está na terra, nossa alegria está no Senhor. Não é que nós vamos ter sempre flores do lado de fora, não é isso. É que apesar das tempestades, o engraçado é que Jesus chama Pedro para caminhar sobre as águas, quando ainda tinha tempestade. Eu aprendo com Jesus, irmãos, eu começo a andar sobre as tempestades e elas não me afetam mais, ou deveria. E aí, irmãos, aquele culto pesado, eu falei, meu Deus, a Deus me trouxe essa mensagem, essa reflexão. Porta, ela não se mexe. Se eu disser assim, porta, vem cá, ela veio sim ou não? Sim ou não? Não, porque porta não se mexe. Ou seja, não é o inferno que vem, é a igreja que vai. Não é o inferno que tem poder sobre a igreja, é a igreja que vai ter poder sobre o inferno. Esses dias, conversando com uma irmã, falou, pastor, eu não quero ter filho nessa terra, porque é tanta tribulação, tanto problema, eu não tenho coragem de colocar uma criança na terra. Eu falei, eu penso o contrário. Eu sonho um dia, que quando meus filhos crescerem, quando eu tiver filhos, eles vão estar na escola, a diretora vai me ligar, pastor, tira seus filhos daqui imediatamente. Está todo mundo sendo batizado no Espírito Santo, todo mundo está querendo cultuar a Deus, e ninguém mais quer saber de estudar esse momento. Está tendo uma revolução na escola. Deixa eu te falar uma coisa, me alegra ver tantos jovens, porque a próxima geração está garantida. O Evangelho vai muito além daquilo que nós podemos pensar, imaginar ou sentir, e Deus vai usar você para causar essa revolução sobre o Brasil.
Amém ou não amém? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já pensou em ter uma vida épica? Já pensou em ter uma vida extraordinária? Quem é que já pensou em ter uma vida assim? Você tem plano de ter uma vida mais ou menos desse jeito? Fala, Senhor, me usa. Enquanto o louvor estava cantando aqui, eu fui lá em Gales, século XIX, com o pastor Evan Roberts. Ele foi um dos canais, um dos precursores do avivamento do país de Gales. E aí ele vai contar que as igrejas que ele chegava a ministrar, o avivamento estava tão grande, irmãos, tão grande, que os bares fecharam, presídios viraram escolas, e o jogo de futebol, que era o domingo, tiveram que mudar a data para o sábado, porque todo domingo estava todo mundo dentro das igrejas. Aí Eva Robert chegava na igreja, eu me vi assim, a presença de Deus aqui estava tão gostosa, que eu me vi chegando, eu falei, não preciso nem pregar hoje, Deus já está aqui, Deus já está fazendo, Deus já está falando, está tudo certo. Ele chegava na igreja, irmãos, o avivamento estava acontecendo, tem um relato que ele teve que passar por cima das pessoas para chegar no altar, pegar o microfone e falou, continue adorando, não vamos parar o que Deus está fazendo aqui. Ele colocou o microfone na tribuna e foi para a próxima igreja ministrar. Irmãos, eu creio muito, e eu estou com muita esperança, que nós ainda vamos viver a melhor fase da história da nossa nação, a melhor fase da igreja brasileira. Nunca houve, irmãos, tanta conversão quanto está acontecendo agora. Nós somos a maior religião do planeta. A igreja está avançando de uma forma assustadora. Nós vamos viver, irmãos, coisas grandes no Senhor. Amém ou não amém? Então, uma vida com propósito, uma vida com alegria, uma vida de verdade, uma vida longe de ansiedades, batendo na porta. Alguém já teve ansiedade aqui? Deixa eu conhecer você. Alguém já andou ansioso alguma vez? Irmãos, a boa notícia é que existe um manual, que é a palavra de Deus. Eu não acredito que você precisa errar para aprender. Mas como alguns empresários vão dizer, já que você errou, erre rápido. Aprenda com seu erro rápido e não erre mais naquele mesmo erro. Porque a Bíblia é um livro que nunca vai dizer, erra para você aprender, não. A Bíblia é um livro que vai te levar ao acerto. E a nossa conexão com Cristo, com o propósito que Ele tem para nossas vidas, vai depender muito do nosso posicionamento daqui para frente. É isso que nós vamos ler no texto tema dessa conferência, desse congresso. Mas antes da gente ler, eu quero que você entenda que o cenário que nós vamos ler agora, da palavra de Deus, é uma conversa muito importante que Cristo estava tendo com seus discípulos, como se fosse o seu último recado antes de enfrentar a cruz, com seus amigos mais próximos. Ele sabia que logo, logo não estaria mais fisicamente com eles. Ele queria deixar algumas dicas valiosas para que eles pudessem continuar a missão que lhes foi dada e viver uma vida realmente impactante aqui na terra. Uma vida que fosse fazer diferença. Irmãos, eu não sei você, mas eu aprendi que legado não é quanto você tem na sua conta bancária, mas é quantas vidas você toca enquanto você respira. A verdade é que tem pessoas que estão em ambientes e parece que elas estão nesses ambientes e os ambientes não mudam com a presença dela. É legal quando a gente chega num lugar e fala assim, chega de brincadeira porque o pastor chegou. Agora, como é que é o comportamento das pessoas quando você chega? Será que a prostituição que está acontecendo para? Será que... É engraçado. Olha como era reconhecido os discípulos naquela época. Quando eles chegavam numa cidade, havia um boato. Chegou os perturbadores da paz. Chegaram aqueles que vão impactar a nossa cidade, vão perturbar a nossa ordem de pecado, de desordem, e vai virar um jogo. Então, como discípulos de Cristo, precisamos entender que Ele nos chamou para sermos relevantes. Aí deixa eu te deixar mais uma pergunta. Você tem sido relevante aonde você pisa? Será que na escola as pessoas entendem que você tem um comportamento diferente dos demais? Será que na sua faculdade, no seu trabalho? Será que no meio da sua festa de família? Meu pai uma vez, nós tínhamos uma casa muito, muito legal. Tinha piscina, churrasqueira.
E a família do meu pai é muito festeira. E eles sempre quiseram, pastor, fazer festa lá em casa. Por causa da piscina, por causa do ambiente. Meu pai falou, as portas estão abertas para todos. Legal, meu pai é Moedson. Legal, Moedson, nós vamos levar cerveja, música, não. Aqui na minha casa, nos meus termos. Não entra bebida, não entra música secular. Você quer vir para minha casa, tem uma ordem aqui, tem uma jurisdição aqui, tem um Senhor que governa aqui. Então no meio da minha família, o meu pai se posicionou, irmãos, e ele impactou, e ele mudou o curso de toda a família. Havia sequência de traições na família, do bisavô, do avô, do pai dele, e cortou nele, porque alguém se posicionou e quebrou ciclos na sua família. Deixa eu te falar uma coisa, se você é discípulo de Cristo, Deus está te convidando nessa noite, para que você mude ciclos aonde você está. A sua sala da escola nunca mais vai ser a mesma, os seus amigos do futebol, os seus amigos do Instagram, do WhatsApp, do Facebook, os grupos que você está inserido, irmãos, precisa receber o impacto da sua presença nesses lugares. Então naquela época na Judéia, os judeus eles entendiam muito bem a linguagem de agricultura que Jesus usava. Então quando Jesus começa a usar a figura de imagem, a videira, dos ramos, quando ele fala de frutos, todos sabiam, todos entendiam a ideia. Porque um ramo só tem vida e produz frutos se estiver ligado na fonte. Então, irmãos, era uma forma perfeita de explicar a importância de ter um alinhamento com o Senhor, uma vida íntima com Ele. E além disso, ser discípulo naquele tempo, irmão, não era um título, não era aquele que diz, Jesus eu te amo, levanta a mão, mas o comportamento continua o mesmo. Deixa eu te falar uma coisa, se você diz servir a Jesus e seu comportamento não muda, eu vou dizer que você está servindo a você mesmo, você não está servindo a Ele. Porque a mudança, o impacto de estar com Jesus é tão grande, que Ele muda a minha forma de pensar, Ele muda a minha forma de vestir, Ele muda a minha forma de falar, Ele muda a minha forma de me conectar com as pessoas, Ele muda todo o cenário ao meu redor, tudo aquilo que eu era, eu deixo de ser, porque o Evangelho, irmãos, é um chamado muito radical. O Evangelho é um chamado a uma mudança completa. Não é para você equilibrar a sua vida com a vida cristã, não, toda a sua vida passa a ser uma vida cristã. E aí, naquela época, quando se falava de discípulo, irmãos, o povo entendia, porque discípulo era uma forma de viver, era uma forma de se posicionar e aprender com o mestre, seguir os teus passos. Mas pastor, e o amor? O amor que ele nos ensina é algo tão radical, irmãos, tão fora da caixa para aquela época, que se tornou a marca registrada de quem seguia Jesus. Ele queria que a mesma alegria que ele sentia, uma alegria que não depende de circunstâncias, fosse completa neles também, nos seus discípulos. Então, com essa visão, com essa mente de um mestre que com amor e sabedoria, ele preparava os seus seguidores para um futuro com propósito. E deixa eu te falar uma coisa, Deus está mandando dizer para alguém que nessa noite, ei, tem um futuro com grande propósito na sua vida. A sua vida não acaba aqui, ela não termina aqui. Não é porque você sofreu até agora, não é porque você não nasceu em um berço esplêndido, que você não tem um futuro. Deus está dizendo para alguém, ei, levanta a sua cabeça, porque Ele é o Deus que dá a última palavra. Mas pastor, é porque o senhor não conhece a minha família. Pastor, nós somos pobres. Pastor, eu tenho uma doença. Pastor, eu nasci doente. Pastor, eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Irmãos, de fato, eu não conheço você, mas eu conheço suficientemente Deus, e eu sei que Ele é maior do que todas essas circunstâncias, e Ele pode fazer de você alguém, um discípulo que vai marcar a sua geração. Tem alguém que já passou luta aqui? Já passou alguma luta? C.S. Lewis, para mim uma das mentes mais brilhantes que já pisou na terra, ele fala assim, e quando Deus quer falar com alguém, Ele sussurra através das bênçãos. Ele fala através de circunstâncias, mas Ele grita através dos problemas. Ele diz que
as tempestades, as dificuldades são os megafones de Deus. Ou seja, se você está passando por algum problema, irmãos, por alguma tempestade, sabe o que quer dizer? Que Deus está querendo falar com você de uma forma mais íntima. Ele está querendo chamar a sua atenção. Ele está querendo que você entenda que Ele é quem governa, apesar das tempestades. Amém ou não amém? Vamos à palavra? Abre sua Bíblia comigo em João capítulo 15, o Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 15, versículo 7 ao 12. Vamos ler um pouquinho antes, depois, para nós contextualizarmos a mensagem de hoje. Prometo terminar, irmãos, até 1h da manhã. O povo está crente aqui, hein, pastor? Rapaz, o povo está animado. João capítulo 15, versículo 7 ao 12. Coloque de pé, vamos fazer a leitura. Vamos acompanhar juntos aqui. Vamos ler até o 12. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Feche seus olhos. Senhor, continue tendo a liberdade que o Senhor tem neste lugar. Transforme a nossa mente, a nossa perspectiva para termos o teu caráter, para termos a mente como a do Senhor, para termos um coração segundo o teu. Que a tua palavra venha nos exortar, nos edificar e nos consolar nessa noite. De fato, essa é a hora, Pai, que o Senhor tenha liberdade de mexer dentro de nós. Que a mudança seja de dentro para fora. Que teu Espírito, Deus, nos ajude a identificar os pontos de virada que precisamos ter. Que o Senhor possa usar, Pai, para transmitir aquilo que está no teu coração. Não o que eu quero, nem o que os teus filhos querem ouvir, mas nós estamos sedentos pelas palavras saídas diretamente do teu trono. Nós oramos a ti, Pai, em nome de Jesus. Podem sentar, irmãos? Amém. Irmãos, que versículos poderosos. Nós vamos dividir essa passagem em 3 pilares. E nós vamos tentar identificar algumas coisas. O primeiro ponto que eu quero ministrar, eu quero que você repita comigo para você não esquecer o que vai ser pregado. O primeiro ponto é permanecer. 1, 2, 3. Mais forte. 1, 2, 3. Você pode esquecer toda a mensagem, mas isso você não pode esquecer. Ele diz: se permaneceres em mim e minhas palavras permanecerem em você, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Parece até um cheque branco, estou dizendo para você, filhão, filhona, pede o que quiser que é teu. Só que alguém já orou pedindo alguma coisa e não recebeu? Alguém aqui? Posso saber se tem alguém? Irmãos, de vez em quando eu oro e Deus não me dá as coisas que eu peço, porque parece um pedido garantido. Se eu pedir, eu vou receber. Mas vamos com calma. A chave aqui desse texto está em permanecer. Se permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês. Não é sobre ter uma lâmpada mágica, eu vou despertar o gênio e ele vai me conceder 3 pedidos. Eu quero ser rico, eu quero um casamento, eu quero ter amigos. Não, irmãos, não é sobre um passe de mágicas. Inclusive, não é assim que funciona a matemática de Deus. A matemática de Deus, irmãos, ela confronta a nossa realidade. Eu entendo que o evangelho é racional e ele deve ser. Você não precisa sentir para adorar a Deus. Você não precisa sentir, pastor, para dizimar. Eu tenho um irmão lá na igreja, você acredita que ele falou: pastor, eu não estou dizimando porque eu não senti ainda.
Falei, e nem vai sentir, porque não é sobre sentimento. Irmãos, quantas vezes você seguiu o seu coração e se deu mal? Quantas vezes você sentiu que era, foi e não era? Então o evangelho não é sobre sentimento, é racional. Eu entendi que eu tenho que dizimar, então eu dizimo. Eu entendi que eu tenho que ofertar, então eu oferto. Eu entendi que eu tenho que cantar, então eu canto. Eu entendi que eu tenho que ir para a igreja, então eu vou. É entendimento. Só que o problema é quando nós usamos a nossa matemática para tentar entender as coisas de Deus. Na matemática humana, 5 pães conseguem alimentar talvez 2 pessoas. Meu café da manhã são 3, 4 pães. São 7 ovos. Então daria para eu e mais um comer. Mas na matemática de Deus, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, também comem nessa mesa. Na matemática de Deus, 1 mais 1 é 1. Por quê, pastor? Porque se eu sou 1, me caso com 1, era para ser 2, não, mas continua sendo 1. Na matemática de Deus, um pote de azeite se multiplica até o seu limite de suportar a multiplicação. É uma loucura. Então, quando eu entendo, olha só, sabe, eu amo Jesus, eu quero estar com Ele em glória. Quem quer estar com Ele em glória? Mas Jesus não nos ensinou a orar pedindo para irmos para o céu. Não, pastor, não. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha com o teu reino. Sabe o que acontece com alguns cristãos? Está pedindo para sair daqui para fugir do problema. Só que Deus te colocou para ser solucionador de problema. Senhor, é para o teu reino, que venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui nessa terra como é no céu. Ei, discípulos de Cristo, Deus quer levantar uma geração de pessoas que não fogem dos problemas, mas se posicionam como solucionadores, trazendo o reino para a terra. Estamos avançando com o reino, irmãos. A igreja não é sofredora, coitadinha, que foge pelas portas do fundo, não. A igreja é a noiva do Cordeiro. Ela é o corpo de Cristo. Ela é aquele que Jesus disse assim: as portas do inferno não vão prevalecer. Deus quer levantar uma geração de discípulos que não caminhem pelas circunstâncias, mas caminhem pela palavra. Tem um ateu muito famoso chamado Friedrich Nietzsche, já falecido. Ele confrontou um grupo de cristãos da sua época. Ele disse assim: se eu servisse ao Deus que você está dizendo aí, que vocês estão dizendo, eu acho que eu teria dominado o mundo. Porque vocês falam de um Deus poderoso, glorioso, que faz o impossível, mas o comportamento é como se esse Deus não existisse. O comportamento é como se vocês fossem derrotados. O comportamento é como se vocês tivessem se rastejando. Um ateu entendeu. Olha uma coisa muito interessante. Se você for no mercado da esquina e comprar uma garrafinha de água, provavelmente vai ser uns R$2. A mesma água com uma embalagem diferente num restaurante vai custar talvez R$10. Agora, se você for no aeroporto, a mesma água com uma outra embalagem, ela vai ter um valor de um rim, por exemplo. Caro, sim ou não? Mas é o mesmo produto, apresentado de forma diferentes. Friedrich Nietzsche só não foi ganhado por aquele grupo de cristãos, porque a embalagem que eles mostravam, o Deus que eles serviram, era uma embalagem tão xoxa, que não atraiu os olhos dele. Irmãos, Deus está dizendo para pessoas aqui: erga a sua cabeça. A luta que você vive não define a sua vida. A família que você veio não define quem você vai ser. As lutas que você enfrenta não definem o destino que Deus preparou para você. Deus está dizendo assim: tem um propósito maior, tem uma vida melhor, tem algo que você precisa se posicionar, apesar das tempestades. Então, permanecer, vamos voltar aqui, não é sobre a matemática humana que eu peço, Deus me dá. Permanecer, irmãos, é estar completamente conectado com Ele. Permanecer em Jesus não é um ato passivo, mas é uma conexão ativa, que gera vida e propósito em nós. Pensa no celular, por exemplo, que ele precisa estar conectado ao Wi-Fi para você ter acesso à internet. Se essa conexão cai, não tem redes sociais, não tem vídeo, não tem jogo online, não tem nada.
Da mesma forma, permanecer em Jesus, irmão, significa ter uma vida conectada 24 horas por dia com Ele. E os nossos pensamentos precisam ser os pensamentos dEle. Os valores dEle precisam ser os nossos valores. Ele começa a fazer parte de nós. E quando você permanece nele, irmão, seus próprios desejos, eles se alinham com os desejos dEle. Talvez você não tenha percebido dessa perspectiva, mas você sabia que o batismo significa tanto novo nascimento quanto uma sepultura? Quando você se batizou, você simbolicamente diz: eu matei aquela pessoa que existia até agora, para que ele nasça em mim, para que uma nova pessoa com novos desejos, uma nova forma de pensar, uma nova forma de vestir, uma nova forma de falar, possa começar a se movimentar sobre a terra. Então o batismo simboliza tanto o novo nascimento quanto uma sepultura. Então o que a Bíblia está dizendo é: se nós permanecemos nele, as palavras dele permanecem em nós. Quando isso acontece, irmãos, seus desejos se alinham. É por isso que a gente pede o que quer, mas só quem está conectado de verdade vive a palavra de Deus. Só quem está conectado de verdade é que vai querer coisas que Deus também quer. Essa palavra, irmãos, ela molda o nosso desejo. Quando você vive conectado no Wi-Fi com Deus, irmãos, seus pedidos não são mais egoístas, mas são coisas que trazem vida, propósito, impacto, para que você impacte não apenas a sua família, mas os outros. Você quer saber quando o sonho vem de Deus e quando não vem de Deus? Você quer aprender quando a sua vontade vem de você mesmo e quando a vontade vem de Deus? Tem muita gente achando que aquilo que ela está pedindo vem de Deus e não é. Primeira coisa, o sonho de Deus para a sua vida, ele não vai impactar somente a você. Ah, Deus, é que eu quero mudar de vida, é porque eu quero dar uma vida melhor para minha família. Isso é muito pequeno para Deus. Segunda coisa, o plano de Deus, ele vai desafiar toda a sua realidade. Ele vai te provocar a ter fé no qual só Ele pode realizar e mais ninguém. Se está muito dentro do seu alcance, irmãos, provavelmente Deus está te desafiando, querendo que você ore, pedindo para que a vontade dEle venha, não a sua. Pastor, como assim? Vamos para José? José, ele teve um sonho no qual a lua, o sol, as estrelas se prostravam diante dele. Não tinha como esse sonho ser naturalmente de José. Porque, irmãos, nós só conseguimos sonhar diante daquilo que nós conhecemos, diante daquilo que nós vimos, diante daquilo que nós ouvimos. Por exemplo, eu conversando com um jovem uma vez, falei: o meu sonho de consumo é ter um carro chamado GTR Skyline. Ele falou assim: pastor, sei nem o que é isso, para mim tanto faz. Eu falei: você vai descobrir agora. Na hora que eu mostrei para ele, pastor, ele falou: também quero ter um. Ele passou a conhecer uma realidade que ele não conhecia. Então nós só conseguimos, irmãos, planejar dentro da nossa realidade. Quando a coisa vem de Deus, vai acontecer como fez com José. A realidade de José era: bom, se meu pai tinha 10 cabritos, eu quero ter mais. Eu sonho alto, então eu quero ter 30. Se meu pai tinha 50 ovelhas, já que eu sonho alto, eu quero ter 150. Porque essa era a realidade dele. Deus precisou tirar José da sua realidade para colocar uma nova perspectiva, para que ele entendesse que não era o sonho dele, mas o sonho era de Deus. Então toda vez que Deus te chamar para viver algo, irmãos, normalmente vai ser algo que vai desafiar a sua realidade, vai desafiar o seu bolso, vai desafiar as suas qualidades. Eu te falar uma coisa: Deus não está procurando talento. Deus não quer saber se você prega bem, fala bem, se veste bem, é bonito, feio. Deus não quer saber, porque talento Ele dá. O talento vem dEle. Deus quer saber se seu coração está alinhado com dEle, se sua obediência está em dia. Porque, meu irmão, eu sou pastor, eu sei que nós mais queremos ao nosso lado são pessoas com corações quebrantados. Primeiro pessoas com coração, para depois ter as mãos. Chega uns engraçadinhos na igreja e fala assim: pastor, eu quero fazer, então espera, deixa eu testar seu coração primeiro. Não adianta ter talento e não ter coração. No primeiro não que a gente dá, a pessoa vai embora, porque no coração nunca esteve lá. Eu não sei que, às vezes, eu te falar, se prepare para ouvir alguns nãos do seu pastor, e tudo bem. Se prepare para ouvir uns nãos de Deus, e tudo bem.
Porque tem gente olhando e tendo uma perspectiva maior do que a sua, uma realidade que você ainda não viveu, está vendo coisas que você ainda não viu. Não é que o pastor é chato, é porque ele já conhece, ele está te protegendo de muita coisa. Então vamos voltar aqui. Então quando nós estamos conectados com Deus de verdade, toda a nossa oração, ela passa a não ser mais egoísta. É um relacionamento, irmãos, de mão dupla. Quando mais você se aproxima dele, mais ele molda os seus sonhos, molda os seus desejos. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Onde é que você busca as suas conexões? Eu tenho uma teoria, que os melhores amigos têm que estar dentro da igreja, que os maiores contratos de negócio têm que ser feitos com os irmãos dentro da igreja, que os casamentos têm que ser feitos com pessoas dentro da igreja. É aqui que tem que haver nossas maiores conexões. Irmãos, aonde é que você tem buscado a sua conexão? Quem são as pessoas que você mais ouve? Quem são os amigos que você se relaciona? Quem é o tipo de pessoa que você tem andado? Quais os grupos que você está insistindo? Deixa eu te falar uma coisa, tem grupo do WhatsApp, viu? Que era para você ter saído de lá há muito tempo, mas pastor, vão ficar chateados comigo, é melhor eles do que o Espírito Santo. Pastor, mas é porque, não, te falar uma coisa, fira a pessoa, mas não fira Jesus. Porque se você perde pessoas, Jesus te coloca novas pessoas no seu caminho, aí você perde Jesus, irmão, quem é que vai entrar no seu caminho? Essas coisas são importantes, conexões são importantes, mas elas não podem, as redes sociais não podem ser a nossa fonte de conexão principal. Sabe uma coisa que nunca vai ser substituída pela tecnologia? Bate o nome do irmão que está do seu lado aí, ó. Esse tipo de contato. Isso nunca vai ser substituído pelo Instagram, pelo Facebook, pela live. Inclusive eu creio que tem um monte de gente assistindo pela live, provavelmente, pastor, pessoas que não puderam estar aqui por motivo de força maior, mas em alguns lugares, não aqui, tem pessoas que não vão à igreja porque falam, eu sou a igreja de Cristo, eu vou ficar na minha casa. Deixa eu te falar uma coisa, promete não ficar com raiva de mim? Você não é a igreja de Cristo, pastor, não, nós somos a igreja de Cristo. Você precisa estar em conexão com essa pessoa do seu lado para se tornar a igreja. Mas pastor, a Bíblia diz que eu sou templo do Espírito. Exatamente, bonitão. Templo é uma coisa, igreja é outra. A palavra no original para a igreja se chama eclésia. Eclésia significa ajuntamento, assembleia, unidade, comunhão. Nunca na Bíblia a palavra eclésia foi usada para definir um indivíduo sozinho. Aí, Atos capítulo 2 vai identificar como tem que ser a eclésia. Não sou eu que defino, é a palavra. Primeiro, perseveravam unânimes no templo, diariamente. Irmãos, todo dia aquele povo estava na igreja. No templo físico, assim, ó, 4 paredes. Todo dia. Pastor, a igreja primitiva assim? Era. Sabe quantas pessoas tinha? Teve um dia, a nossa igreja era menorzinha, aí veio um pastor, um irmão falou assim, pastor, tomara que a nossa igreja nunca cresça, porque a comunhão é muito gostosa. Falei, para trás de mim, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Irmão, sabe quantos membros tinha na igreja primitiva? Primeira igreja fundada pelos apóstolos? 3.000 mais ou menos. 3.000 todo dia no templo. Unânimes, unidos, todo dia. E de casa em casa, na comunhão, no partir do pão. Ou seja, e outra coisa, perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja tem que ter liderança, tem que ter pastor, tem que ter ensinamento, tem que ter doutrina. Toda teologia coach, irmãos, por aí, inclusive tem um coach, né, batizando um monte de gente por aí. Eu te falar uma coisa, toda teologia que foge do que a Bíblia diz, foge disso. Precisa ter pastor, liderança, você precisa obedecer alguém, você precisa ouvir alguns nãos, porque caso contrário, você vai adorar uma imagem de si mesmo. Você vai criar um Deus conforme a tua vontade, conforme o teu querer, conforme o teu acreditar. E assim como o ferro afia o ferro, Deus vai usar essa pessoa do seu lado para afiar você também. Então tem templo, tem pastor, tem palavra, tem comunhão e tem casa. Pastor, e a questão do templo? A questão do templo, irmãos, quer dizer que a partir de agora,
o seu estilo de vida precisa expressar uma adoração a Deus. Você namora para glorificar Deus, você se casa para glorificar, você trabalha para glorificar, você se relaciona com seus amigos para adorar a Deus, porque você se tornou templo do Espírito. Então vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: é nós. Fala assim: estamos juntos, eu preciso de você. Fala para o pastor: pastor, conta comigo. Glória a Deus. Então, irmão, vamos voltar aqui. Então, conexões são importantes lá fora, mas desconectar de Jesus limita a sua vida. Quando você se conecta com Ele, você abre muitas possibilidades que você até então não tinha, porque você não conhecia. Então, a fonte que te dá poder para viver coisas extraordinárias, ela é Deus. Se você não entender que você precisa permanecer nele, e quando você permanecer nele, a vontade dele vem em você. As suas orações não vão ser mais orações carnais, vão ser orações guiadas pelo Espírito de Deus. Os seus pedidos não serão mais egoístas. Senhor, me dá um carro para provar para aquelas pessoas que o Senhor... Ei, calma aí. Deixa eu te falar uma coisa, aquilo que Deus vai te dar, vai abençoar até os seus inimigos. Pastor, que história é essa? Quando Deus coloca José no trono, irmãos, até a Potifera foi abençoada. Até a esposa de Potifar teve um alcance daquilo que Deus fez através de José. Irmãos, aquilo que vem de Deus, Ele quebra as paredes da sua casa. Ele quebra os limites do seu estado. Ele vai abençoar, irmãos, até pessoas que você nem quer que seja abençoado. Mas quando os seus pedidos forem os pedidos dele, aí o jogo vira. Amém ou não amém? Repete comigo: permanecer. Segundo, frutificar. Alguém quer falar um ai com antecedência aí? Em seguida, irmão, Jesus fala de algo que é essencial para a vida do discípulo. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muitos frutos, e assim mostrarão que são meus discípulos. Irmãos, dar fruto não é opção para quem segue a Jesus. A minha Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Pastor, eu sou tímido, então deixa de ser. Você não sabia andar e aprendeu? Você não sabia dirigir e aprendeu? Você não sabia ler e escrever, você aprendeu, sim ou não? Então você consegue aprender a deixar de ser tímido também. E não é algo tipo assim: se sobrar um tempinho, eu vou frutificar. Se der, eu vou para a igreja. Se der, eu vou lá servir. Se der, eu vou orar. Se der, eu vou pregar. Não. Frutificar não é uma opção. Você pode profetizar, isso para o irmão que está do seu lado: profetizar não é uma opção. Irmãos, frutificar é um mandamento. Frutificar é a prova visível de que a sua vida particular com Jesus existe. Aquilo que eu planto no secreto, eu demonstro através dos frutos em público. É a prova de que você é discípulo de verdade. Não é sobre ter muito dinheiro, ser famoso, ter milhões de seguidores. É sobre o caráter de Cristo sendo formado em você e transbordando para as pessoas que estão ao seu redor. É amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É sobre dar muito fruto, irmãos. A fé genuína, ela é comprovada pela abundância dos frutos. Mas já percebeu que tem uma galera aí? Aqui não tem não, mas na igreja de vez em quando aparece um assim: pastor, eu amo Jesus. Legal, então para com isso. Não, mas aí também não, pastor. Então vamos fazer isso. Não, aí também não. A pessoa diz que ama. Eu gosto muito da ideia do devocional. Eu só não gosto daquilo que se tornou. Porque as pessoas estão vivendo de devocional em devocional e elas não conseguem passar desse limite muitas vezes. Devocional é bom. Ler uma palavra de manhã cedo, acordar, ouvir, ler, uma palavra à parte. É bom para começar. A questão é: precisamos romper essa barreira do raso e mergulharmos em águas mais profundas. Os demônios dizem que acreditam em Deus ao ponto de temerem. O que difere uma pessoa que não frutifica de um demônio?
senão os frutos. Para você provar que o seu discurso é verdadeiro, as atitudes precisam estar alinhadas com ele. Então, frutificar não é uma opção, ajudar na igreja não é uma opção. Ser pastoreado, receber uma direção, receber uma palavra, uma ordem, um desafio, se colocar além da sua zona de conforto. Irmãos, não é um pouquinho de fruto, é muito fruto. E aqui entra um ponto crucial: pregar não é só para pastor. As nossas atitudes, o nosso caráter, falam mais alto sobre Jesus do que qualquer microfone nas mãos. Pregar, irmãos, não é subir no púlpito com o microfone. Pregar é a sua vida. É a forma como você trata seus pais. É a forma como você lida com a pressão na escola. É a forma como você se posiciona nas redes sociais. É a forma como você se posiciona dentro da igreja. É a forma como você obedece à sua liderança. É a forma como você aceita ou não. É a forma como você reage. Sabe o que é fácil? Agir como Jesus. Pastor, é fácil? Facinho. O difícil é reagir com ele, como ele reagiu. Porque agir como Jesus, a gente até ensaia. Eu vou chegar naquela irmã que me dá dor de cabeça, vou falar assim, 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 igual Jesus. Aí a irmã, ela bota uma vírgula, fala mais alto, aí você já reage explodindo. Reagir, irmãos, que é o desafio. Porque teve uma vez, deixa eu te contar um pecado pessoal aqui. Eu estava com um discípulo, e ele maltratou uma pessoa na igreja, uma irmã lá. E eu fiquei irado com aquela injustiça, eu fui em cima dele, e eu falei, ele me rebateu, eu gritei um pouco mais, não gritei, mas eu falei um pouco mais alto, mais forte. E aí eu acabei de falar com ele, eu vi que ele deu uma chacoalhada, eu virei as costas, e Deus falou: o que você fez? Eu falei: Jesus, eu respondi à altura. Ele falou: pois é, a altura dele, não a minha. Você tem um dom da palavra, ele não. Você é pastor, ele não. Você tem maturidade, ele não. Como é que você responde à altura de uma criança? Na mesma hora, irmão, deu nem 3 minutos, eu voltei: Miguel, vem cá, me perdoa. Eu errei, por isso, nunca mais cometi esse mesmo pecado. Já que tem que errar, erra rápido e aprende rápido, irmãos. Então, o difícil às vezes é nós reagirmos. E o seu testemunho, a sua conduta, a sua escolha, tudo isso, irmãos, prega mais alto do que qualquer sermão. Cada escolha sua é um testemunho vivo daquilo que você crê. Seus amigos, irmãos, precisam ver Jesus em você, antes mesmo de ouvirem Jesus através dos seus lábios. Eles precisam ver Jesus na sua vida. Fazer discípulo não é só para o líder. Esqueça essa história de que fazer discípulo é só para quem está à frente do ministério. Não, existem 2 ordens. Meu pai, deixa eu contar a história do meu pai. Meu pai virou para mim e falou assim: Rafael, esse negócio de pregar não é para mim não. Eu falei: tudo bem, pai, mas você vai procurar qual religião para você congregar? Como assim? Porque a minha Bíblia manda você pregar. Ou você aprende ou você muda de religião. Meu pai tomou um choque, ele entendeu, aceitou o discipulado, ensinei ele a pregar, está desenvolvendo. Eu falei: agora o próximo passo, qual é? Discipular. Pai, você precisa discipular a gente. Não, esse negócio de liderança não é comigo não. Tudo bem, tem uma religião ali, ó, que tem uns tambor, lá não precisa de fazer discípulo não. Só essa aqui, aquela lá não precisa. Ele: tá bom, vou aprender. Bom, meu pai está voando em Jesus, graças a Deus. Ele entendeu que não é opcional você fazer discípulos. Mas o nosso problema, sabe qual é? Houve uma influência da cultura grega, chamado helenismo. Essa influência, ela atrapalhou a visão da igreja. Então aquilo que era do mundo começou a influenciar a igreja. E aí a cultura grega dizia que algumas pessoas nasceram para liderar e outras não. Os gregos idolatravam o corpo, então pessoas fortes, altas, mais bonitas, essas pessoas eram líderes. Quem falava melhor era líder, quem não era não nasceu para liderar. Só que a minha Bíblia diz que Jesus falou assim para os discípulos: vão, pregue o evangelho a toda criatura e fazer discípulo de todas as nações. Sabe o que é liderar? É você conduzir pessoas de um ponto a outro. Você conheceu ela, está nesse pecado.
Depois que ela te conheceu, você começa a discipular ela, você vai levar ela até um caminho de santidade. Um caminho que aproxima ela de Jesus, um caminho que você vai, através da sua vida, ensinar ela como adorar, como orar, como pregar, como se posicionar, como se vestir. Então, frutificar, liderar, pregar, fazer discípulo, não é opcional. Não é você não é apenas no dia a dia, bonitinho de terno e gravata, é você mostrar através das suas palavras, da sua conduta, da sua obediência que você serve a Jesus. Então, irmão, significa que você aprende de Jesus, compartilha aquilo que você aprendeu e vive essa verdade. Pode ser, irmãos, ajudar um colega, pode ser, olha que interessante, eu estava vendo um podcast de alguns empresários milionários, está disponível na internet, chama O Conselho do Flávio Augusto. Flávio Augusto é um dono do time de futebol de Orlando. E a mesa do podcast tinha outros 4 milionários assim. E ele perguntou, e o tema era sobre networking. E como os caras são muito inteligentes, muito ricos, eles entendem uma coisa, que quando as pessoas vão fazer networking, fazer conexões com outras pessoas, eles conseguem identificar facilmente quem é um oportunista, um pilantra e quem quer realmente ter uma conexão de verdade. E aí, olha que interessante, eles colocaram na mesa a seguinte coisa: você precisa primeiro doar, quantas vezes, quanto tempo for necessário. Olha a mentalidade do mundo, irmão, não são cristãos evangélicos convertidos igual eu e você. Eles estão entendendo que as conexões precisam ter primeiro doação. Então, se eu vou numa mesa de negócios, eu chego lá, se eu vou na escola, primeiro eu entendo o que a pessoa precisa ser servida, antes de pedir qualquer coisa dela. Primeiro você dá, primeiro você serve. Não foi isso que Jesus fez? Primeiro ele te serviu antes de pedir a sua vida. Primeiro ele deu a vida por você, para depois pedir a sua vida para ele. Então, precisamos de mudar nossas conexões, para que seja esse ponto de convergência. As pessoas precisam ver que nós estamos disponíveis para ajudar de verdade. Amanhã, segunda-feira, quando estiver na escola, no trabalho, na faculdade, identifique as pessoas, veja quais são os problemas dela e fala assim: o que eu posso te ajudar aí? Comece a identificar problemas, irmãos, e seja um solucionador de problemas. Amém ou amém? Amém ou amém? Seja um amigo leal, seja um filho obediente. É a hora de você parar de pensar que você é muito novo, que você não é o suficiente. Irmãos, para encerrar esse segundo ponto, vamos entrar no primeiro e vai ser rápido, para acabar, que eu sei que você está cansado de me ouvir. Olha só, lembra da mulher samaritana? Não deu tempo dela fazer uma faculdade de teologia. Ela tem um encontro com Jesus, Jesus revela sobre a vida dela. Quando ela tem um encontro com Cristo, a primeira coisa que ela faz é sair pregando o evangelho para todo mundo. Ou seja, eu aprendo que o que eu recebi de Deus hoje é o suficiente para ser usado por Ele hoje. Hoje você tem algo nas mãos que Deus pode usar. Agora, o de hoje pode não ser suficiente para amanhã. Pastor, que história é essa? Já pensou se você tem a minha mentalidade hoje, que você teve quando se converteu 10 anos atrás? Você não ia sair do lugar. Imagina você que é casado ou casada, tiver o mesmo comportamento de namorado, depois de 10 anos de casamento, você acaba o seu casamento. Porque com o tempo você vai tendo maturidade, você vai aprendendo mais, vai buscando mais, vai identificando erros, vai mudando erros, e você vai crescendo e buscando mais. Mas aquilo que você tem nas mãos hoje, Deus pode usar hoje. Mas pastor, se eu fosse mais bonito, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse um pai, se eu tivesse uma mãe, se eu tivesse... A gente sempre busca o melhor momento para fazer as coisas, mas Deus está falando com alguém aqui hoje: o melhor momento para se posicionar é agora. Aquilo que você tem nas mãos hoje vai ser usado hoje para o milagre acontecer. Ei, para de olhar para a circunstância e começa a olhar para o Deus que está liberando uma palavra sobre a sua vida. Então, irmãos, você tem tudo o que precisa para começar a frutificar agora. Frutificar, servir na igreja não é opção. Terceiro e último ponto, repete comigo: alegria. Bem forte para você acordar: alegria.
Irmãos, esse é o último ponto, que é a cereja do bolo. Jesus fala assim: tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Irmãos, quem não quer se alegre o tempo todo aqui? Quem não quer sentir alegria o tempo todo? Não é só uma felicidade momentânea que vem quando você compra algo legal, quando seu time ganha na televisão, quando você tira uma nota boa na escola. Essa alegria passa, porque você tira uma nota boa hoje, depois tem uma outra prova. Seu time ganha hoje, mas perde amanhã. Irmão, se sofrimento determina a santidade, nós vascaínos seremos mais santos da terra, que nós sofremos no futebol. Então isso é uma alegria momentânea. Só que a verdadeira alegria não depende da circunstância, ela depende da sua obediência. Fala para o irmão que está do seu lado: seja obediente. Jesus fala, irmão, de uma alegria que é completa, que não depende de momentos, e é onde está o segredo da alegria. Segundo Jesus, ele diz: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerem no meu amor, assim como também eu tenho guardado o mandamento do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. A alegria, irmão, está na obediência. Parece estranho, né? Mas a gente vive numa cultura que grita: faça o que você quer, seja livre. Liberdade para o mundo é não ter regras. Mas na verdade, deixa eu te falar uma coisa, presta atenção, isso aqui é muito importante. O mundo diz que nós que estamos na igreja somos muito quadrados, somos muito limitados, somos como bois, como gado. Só que na verdade nós podemos decidir o que nós queremos fazer. Eles não, eles são guiados pelos desejos deles. Seu amigo na escola faz o que quer, mas ele é escravo da própria vontade. Ele é escravo do próprio desejo. Ele é escravo daquilo que ele quer fazer, irmão. Se eu te falar uma coisa, eu entendi que eu não faço o que eu quero, eu faço o que Jesus quer. A verdadeira felicidade está em poder escolher o que eu quero ou não. Esse dia um irmão me procurou: pastor, eu vi um podcast, falou sobre alienígena, falou mal da Bíblia e balançou a minha fé. Na hora que eu fui ouvir o podcast, eu falei: meu amigo, esse nível de conversa balançou a sua fé? Rapaz, você precisa ler um pouquinho mais de Bíblia. O cara falava no podcast, pastor, o seguinte: que Deus não tinha poder porque ele deixou uma rebelião acontecer no céu. Falei: Deus tinha tanto poder que ele deu liberdade para o cara escolher, que a liberdade de Lúcifer não afetava quem ele era. O cara não teve uma interpretação de texto básica. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: toda vez que você quer fazer uma coisa e você renuncia porque você quer obedecer a Deus, você vai sentir uma alegria que não vai passar. A melhor coisa é você poder deitar no seu travesseiro e ficar com a alegria de: obrigado, Jesus, missão cumprida, obedeci o dia de hoje. Mas pastor, mas eu pequei hoje, então confia em Cristo, que o advogado é bom. Se arrependa, dá tempo para você ainda. Então, a verdadeira liberdade e paz, elas são encontradas na obediência, irmãos, aos mandamentos. É como um rio, ele só cumpre seu propósito e flui com poder quando ele está dentro dos seus limites, dentro do seu leito. Fora do leito, ele vira um desastre. Toda vez que um rio ou um oceano atravessa os seus limites, ele invade as cidades e causa um desastre. Eu morei na Índia, eu fui modelo internacional. Eu morei em mais de 10 países antes do ministério. E aí eu morei na Índia, eu conheci a tão famosa Índia. Irmãos, era uma coisa tão diferente. No trânsito não tinha regras. Olha aqui, olha como é que funcionava. Não tinha uma faixa dividindo a pista, não tinha semáforo, não tinha placa, era tanta buzina. Todos os carros eram amassados na lateral. Um dia eu peguei um táxi, aí tinha um caminhão de um lado e um carro do outro lado da rua. Irmão, não dava para passar não. Mas o cara achou que dava, ou sabia que não ia dar e passou mesmo assim. Ele saiu arrastando o carro dele do lado assim, ó, amassando o caminhão, amassando o carro dele, e foi embora de boa. Sabe o que acontece? É porque não tem regras, não tem leis de trânsito. Todo lugar que não tem regras, deixa eu te falar, a tua igreja tem uma regra, siga as regras dela.
arrisca, porque é isso que mantém o ministério funcionando. É isso que mantém a ordem nas coisas. Por isso que a palavra de Deus tem regras, para que você não vire um desastre. Deus, Ele sabe até onde você pode ir, tem bênçãos que Ele não te deu, porque se Ele te der, você vira um desastre. Por isso que tem lugares que Deus não te colocou ainda, porque se Ele te colocar, Ele perde você. Tem muita gente trocando o abençoador pela benção. Então, irmão, a maior fonte de alegria é a obediência, é o amor em Cristo. Deixa eu te falar uma coisa: amar a Jesus não é dizer, Jesus eu te amo. Amar Jesus é obediência. Senhor, Jesus falou o seguinte: se vocês ouvirem meus mandamentos e obedecer, esse é o que me ama. Você ama Jesus, então obedeça a Ele. Prova de amor não é sentimento, não é lágrima, não é arrepio. Prova de amor é obediência. Então, irmãos, amar ao próximo como Jesus amou é uma fonte de alegria inesgotável. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você decide amar seus irmãos da igreja, seus irmãos, seus pais, os amigos da escola, por mais que a pessoa seja difícil de lidar, Jesus mandou se amar até os inimigos. Então, irmãos, algo sobrenatural acontece dentro de você. Obedecer a Deus libera uma alegria poderosa que não te abala. É aí que a alegria de Jesus, irmãos, é uma alegria inabalável. Ela se torna uma alegria constante. Essa alegria não é egoísta, ela transborda, ela contagia. Então, irmãos, permaneça em Jesus. Se coloca de pé, vamos orar. Deixa eu te falar uma coisa. Falei sobre 3 coisas nessa noite. Primeiro, repete comigo: permanecer, frutificar e alegria. Às vezes, a gente está buscando alegria no lugar errado. Sabe por que é difícil um rico entrar no reino dos céus? Porque o rico camufla a tristeza com a alegria do dinheiro. Porque, imagina, estou triste, vou pegar um avião, vou para Paris tomar um café. Você sente uma alegria momentânea, mas você não resolve a raiz do seu problema. Porque o rico, quando tem muito dinheiro, o dinheiro se torna o Deus dele, ele vai cobrindo as fontes de tristeza, mas nunca resolve o problema da tristeza. Eu estou triste, eu vou comprar um carro novo. Estou triste, eu vou no shopping fazer compras. Irmão, quem sente alegria quando faz compra aqui? Só eu que sinto? Você sente, não sente? Não é bom comprar uma roupa nova, trocar de carro? É maravilhoso. Só que essa alegria, ela passa, sim ou não? Deixa eu te falar. Vou contar um outro testemunho aqui. Eu estava em Dubai e eu terminei um relacionamento, estava morando em Dubai. E na época, eu não estava no ministério não, irmãos. Então tá tudo certo. Aí, fiquei tão mal, que eu zoava meus amigos, falava assim, você que, eu vi uns caras bonitão, com dinheiro, chorando porque terminavam um namorinho. Eu falei, rapaz, esse cara pode conseguir outra na esquina, tá tudo certo. Até que foi comigo. Irmãos, eu ia para academia malhar, eu parava o treino e ia para o banheiro chorar, pastor. Estava doendo no coração porque eu terminei um namoro. Até que a dor veio em mim. E aí eu estava em Dubai. Não, mas eu estava em Dubai. Só que eu não conseguia aproveitar Dubai. Porque a tristeza atrapalhou. Tinha o Burj Khalifa, Pau de Jumeirah, aquele hotel mais caro, tinha todos. Mas eu não conseguia, porque a tristeza me atrapalhou. O problema é que se nós não estamos em Cristo, nós vamos procurar alegria em fontes que não são fontes inesgotáveis, elas vão passar. Você pode estar em Dubai, pode ter o dinheiro que for, o carro que você quiser, você vai continuar triste. Ei, eu aconselho alguns amigos milionários. É triste quem não quer receber conselho. Os caras não dormem, os caras perdem a família, as pessoas estão sendo destruídas. Tem dinheiro. Tem gente achando que vai estar melhor, vai sentir mais feliz quando trocar de carro. Irmão, deixa eu te falar, a alegria não está aí. Tem gente que acha que quando conseguir ter
uma casa nova, a alegria vai mudar, ou estudar na escola, ou passar no concurso, ou na faculdade. Tem muita gente esperando o melhor momento para se posicionar. Quando eu passar na faculdade, quando eu terminar a escola, quando eu tiver um emprego, quando eu tiver um concurso público, aí o tempo passa e esse tempo não volta nunca mais, irmãos. Eu sei que você já sentiu algumas tristezas, mas Deus te trouxe aqui para dizer para você, está na hora de você preencher com o que realmente vai resolver a sua situação. Você pode fechar os seus olhos? Se o louvor for subir aqui, não sei como é que... Pode ficar à vontade, fecha os olhos. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui algumas coisas hoje. Tem pessoas que precisam hoje tomar uma decisão de permanecer. Estava mais ou menos, estava balançando, estava para lá, para cá, estava cheio de dúvidas. Deus te trouxe aqui para dizer, ei, está na hora de você permanecer. Tem outras pessoas que Deus está dizendo, você permaneceu, mas você não frutificou. E está na hora de você se posicionar para começar a dar frutos. Está na hora de você se posicionar para que as pessoas conheçam quem você é através de mim. E tem pessoas que estão até tentando, estão lutando, mas a tristeza tem batido na porta do coração. Alguns entrando em depressão, outros tendo ataque de ansiedade. Mas Deus me trouxe aqui para falar com você, está na hora de um novo tempo começar sobre a sua vida. Pastor, posso chamar aqui? Queria chamar aqui na frente você que entendeu que precisa permanecer. Nós vamos orar, irmãos. Eu creio que Deus vai fazer algo nesse momento. Você fala, pastor, eu estava mesmo meio balançado, mas hoje eu decidi permanecer. Vem para cá. Nós vamos orar para o Senhor te dar força, para você sair daqui um super homem, uma super mulher. Queria chamar você também que precisa romper. Pastor, eu estou no mesmo nível há muito tempo, eu não estou rompendo, eu preciso romper, eu quero dar mais frutos, eu quero servir mais, me entregar mais. Vem aqui na frente também, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você também que tem sentido uma tristeza. Às vezes você nem entende a fonte da sua tristeza, mas a fonte da alegria está aqui nessa noite. Ela veio te encher nessa noite aqui. Enquanto o louvor canta, eu quero que você comece a falar com Deus. Se você quiser ajoelhar, ajoelha. Se quiser gritar, grite. Se quiser pular, pula. Mas se expresse para Jesus nessa noite. Ei, não faça desse culto mais um culto comum. Faça desse culto o ponto de virada da sua vida. O ponto que você vai dizer, Jesus, eu me entrego por inteiro. Eu me lanço por inteiro. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Enquanto o louvor ministra, eu quero que você comece a orar. Pode vir. Nós vamos orar e eu creio que o Senhor vai tocar algumas pessoas. Tem alguns jovens aqui que Deus já está falando no meu coração que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Está na hora de você viver algo que você nunca viveu, mas para isso precisa ter uma entrega que você ainda não teve. Deixa eu te contar uma notícia boa. Em vez em quando Deus dá um cheque branco para pessoas. Deus deu um cheque branco para Salomão. Salomão, pede o que você quiser que eu te dou. Elias, profetiza na terra que eu ligo no céu. Mas Deus só dá um cheque branco, irmão, para pessoas que sacrificam aquilo que outras não sacrificam. Você quer que Deus faça o que você quiser? Faça o que você nunca fez para Ele. Sacrifica o que você nunca sacrificou. Entrega aquilo que você nunca entregou. Tem gente que está presa em momentos, em estágios da vida, porque ainda não entregou algumas áreas. E Deus está dizendo para você, está na hora de você entregar tudo. Está na hora de você abrir mão dessa dor. Está na hora de você abrir mão desse ego, dessa ferida, dessas circunstâncias. Ai, pastor, que eu fui muito ferido em igrejas por aí. Eu te falar, quem te machucou foi pessoas e não Jesus. Então você está vivendo uma nova igreja, um novo lugar, uma nova oportunidade. E é aqui que está o ponto da sua cura. Aqui é o lugar, o ambiente que Deus escolheu para fazer as coisas diferentes. Fala com o Senhor. Arabasuricanda, arabás. Enquanto o louvor canta, eu quero que você ore. Ore. Porque o Senhor escolheu essa noite para dar um ponto de virada sobre você. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, começa a derramar agora uma nova unção,
uma nova unção para um novo tempo, um tempo de frutificar, um tempo de ser discípulo, um tempo de alegria, um tempo de permanência, um tempo de avanço, um tempo de conquista, um tempo no qual nós iremos caminhar sobre as tempestades. Olha o Espírito Santo te visitando aí, olha ele aí. Ai, decanda labassou. Olha o Espírito Santo te entrando aí, irmãos. Dá lugar para ele. Sim, ele é maior do que a sua dor. Ele é maior do que a sua conta bancária. Ele é maior do que você. Ele é maior do que os seus inimigos. Ele é maior do que as críticas.
ser o meu descanso. Aleluias, aleluias. Eu me lembro que na minha adolescência eu sofria tanto bullying na escola. Pastor, por que eu sofria bullying? Porque eu era muito feio, irmãos. Era feio e pobre. Meus tênis eram rasgados. Uma vez eu cheguei pedi para namorar com a menina. Eu falei, ó, não, eu já tenho, vou tentar o sim. Na hora que eu olhei para ela, ela olhou para mim e falou, eco. Eu tinha muitas feridas emocionais na alma. Eu não conseguia enxergar em mim aquilo que Deus enxergava. Isso me atrapalhou tanto, porque eu acreditava mais naquilo que as pessoas diziam do que aquilo que o próprio Deus dizia a meu respeito. Tem pessoas aqui que ouviram tanta mentira de outras pessoas, tantas palavras de derrota de outras pessoas, e Deus está dizendo para algumas pessoas, ei, você é minha princesa, você é o meu príncipe. Eu criei você desse jeito com um propósito, nessa família com um propósito, nessas circunstâncias com um propósito. Quando eu entendi, eu passei a me aceitar, irmãos. Se Deus me fez assim, eu vou me alegrar assim. Virou uma chave na minha mente, que a alegria invadiu meu coração. Ei, não deixa Satanás parar o propósito de Deus na sua vida com mentiras. Pastor, mas está todo mundo falando, mas se Deus não falou, é mentira. Você pode fechar os olhos mais uma vez? Espírito Santo de Deus, essa é a noite que um exército está se levantando. Não uma creche, porque o Senhor não levanta pessoas imaturas, o Senhor levanta um exército. Pessoas preparadas, pessoas obedientes, homens, mulheres, jovens, dispostos a obedecer e frutificar. Que se inicie um avalanche de transformação, Pai. Que se inicie um avanço sobrenatural da igreja aqui em Taguatinga. Que Deus, quando teus filhos colocarem os pés nas escolas, nas faculdades, no trabalho, no meio da sua família, a presença do Senhor possa ir junto. Que ambientes venham ser mudados. Que todos vejam que só o Senhor é Deus sobre a vida deles. Pai, em nome de Jesus, que nunca falte a tua presença sobre eles. Que a alegria do Senhor nunca possa faltar. Pai, pega nas mãos dos teus filhos, caminhe com eles sobre as ondas desse mar, que eles possam aprender a governar e caminhar sobre a tempestade, porque é um tempo de avanço, Jesus, é um tempo de novas oportunidades, é um tempo de uma nova perspectiva. Então, Deus, em nome de Jesus, que a igreja do Senhor, que teus filhos aqui presentes, possam entrar neste novo tempo, serem discípulos que obedecem, se alegram e frutifiquem na tua presença, e que a graça do Senhor venha se derramar como nunca antes. Que se inicie um avivamento nessa cidade através deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você crê, aplaude o Senhor mais forte que você puder ir. Mais forte, mais forte. Celebre o nome dele, celebre.